Vamos falar de simbolismo na poesia brasileira? Olá, eu sou a Bela. E eu sou a Belão. E a gente está passando por aqui para te fazer uma pergunta. Você conhece bem o simbolismo? Já se perguntou como que ele pode cair no Enem? E quais são as influências que ele teve aqui no Brasil? Então, hoje a gente vai falar sobre ele, o simbolismo. O simbolismo surgiu na França, mas não demorou muito para aparecer aqui em terras brasileiras. No final do século XIX, poetas brasileiros começaram aí a transparecer suas inquietudes e visões de mundo por meio de uma linguagem muito rica em simbologia e também em musicalidade. Diferentemente do realismo e também do parnasianismo, que tinham linguagens muito objetivas, muito diretas, o simbolismo já veio com uma linguagem mais subjetiva, mais mística, e tinha como alguns elementos ali essa subjetividade da linguagem transposta por meio de metáforas, de figuras de linguagens e de um certo misticismo também. Além disso, também é possível perceber na poesia do simbolismo uma certa musicalidade que compõe esse texto e um conteúdo bem introspectivo. O foco aqui, então, era dar vazão às emoções do sujeito de um jeito bem simbólico, como o próprio nome diz. Alguns autores se destacaram aqui no simbolismo brasileiro. E o principal deles é o Cruz e Souza. Na verdade, o nome dele é João da Cruz e Souza, um poeta catarinense que utilizava uma linguagem muito refinada, com metáfora, aliteração, e também tratava temas sobre a morte, a vida, o amor, buscando aí também refletir sobre o transcendente. Bom, e em Minas Gerais a gente pode falar aqui sobre o Alfonso de Guimarães, um autor nascido em Ouro Preto que tratava também temáticas semelhantes. Porém, aqui a gente vai ter um tratamento mais forte da morte, né? Alfonso de Guimarães trazia a morte como uma temática central dos seus textos, também utilizando ali muita musicalidade, com assonâncias, enfim, aliterações, e trazendo o aspecto místico da linguagem simbolista. Vamos ver tudo isso na prática? Chegou a hora da gente analisar aqui um poema simbolista. Bora lá pra gente ver esse texto do Cruz e Souza, que se chama Dilacerações. É interessante a gente avaliar aqui no texto simbolista alguns símbolos que os autores gostariam de deixar mais evidentes, são escritos inclusive com letras maiúsculas. Então vamos lá para a gente ler Dilacerações juntos. Ó carnes que eu amei sangrentamente, ó volúpias letais e dolorosas, essências de heliotropos e de rosas, de essência morna, tropical, dolente. Carnes, virgens e tépidas do Oriente, do sonho e das estrelas fabulosas, carnes acerbas e maravilhosas, tentadoras do sol intensamente. Passai, dilaceradas pelos zelos, através dos profundos pesadelos que me apunhalam de mortais horrores. Passai, desfeitas em tormentos, em lágrimas, em prantos, em lamentos, em ais, em luto, em convulsões, em dores. Aqui, gente, a temática sexual, que está muito ali intrínseca ao simbolismo também, consegue ser percebida aqui. Reparem que nesse poema, o Cruz e Souza, né, a partir de um eu lírico criado, um eu lírico formado, está falando sobre quem? As pessoas com quem ele já teve relações, né? As carnes em que ali já houve algum tipo de concretização do ato sexual. E aqui a grande questão é que há um símbolo central que não são as mulheres, né? Não são mulheres com quem já me relacionei, não. A simbologia da carne é muito forte aqui, né? A visão então desse corpo como sendo uma carne. E aí a gente tem ali até inclusive a palavra carne escrita com letra maiúscula. Carnes, virgens e tépidas do Oriente, do sonho e das estrelas fabulosas, né? Eu tenho toda uma construção simbólica, então, para poder reforçar essa mensagem, que não é uma mensagem objetiva, por exemplo, tal qual ela era no realismo, em que se falava desse corpo, né? Aqui a carne vai ser o símbolo principal dessas relações que acontecem. E do tanto que essas relações, de alguma forma, o dilaceram, né? Trazem para ele ali, então, essa dor. E essa dilaceração que vai em carnes que vão se desfazendo em tormento, em lágrima, em pranto. Então a temática da tristeza aqui também como sendo algo central do poema.
E embora o simbolismo tenha sido um movimento breve aqui no Brasil, ele ecoou aí nas gerações futuras, influenciando os modernistas e também a arte contemporânea. E você pode estar se perguntando, por que o simbolismo é tão importante? Bom, por vários motivos, entre eles porque cai no Enem, né? Mas para além de cair no Enem e em outros vestibulares, é importante que você conheça o simbolismo pela sua atmosfera mística e profunda. Ler poemas do simbolismo significa mergulhar num universo transcendental, místico, de elaborações estéticas muito interessantes e também de figuras de linguagem criadas de maneira a transcender ali o limite do próprio texto. Então é um elemento extremamente interessante e o simbolismo ele pode ser estudado para que a gente desenvolva então essa habilidade de entender e de analisar as metáforas dentro de um texto. Chegamos ao fim aqui da nossa trajetória com o simbolismo. E eu espero que essa viagem tenha aí despertado em você o desejo de explorar ainda mais essa corrente artística tão cativante. Ah, e não se esqueça, compartilhe esse vídeo, comenta aqui se você tiver alguma dúvida e também curta o vídeo. E não se esqueça de seguir a gente nas outras redes, porque sempre tem conteúdos novinhos em folha para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.